A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Satisfação. Essas duas palavrinhas sempre vão acompanhar a nossa entrada aqui, a graça e a paz. Porque sem a graça de Deus e sem a paz que é em Cristo, nós simplesmente não temos assim ânimo para fazer coisa alguma. Antes de mais nada, eu gostaria que você participasse conosco, se inscrevendo, dando uma curtida no canal. Não é que a gente queira ter 1 milhão de inscritos ou nada disso, mas se você acha que o nosso conteúdo é relevante, divulgue, se inscreva, dê o like, porque aí a plataforma do YouTube vai entender que é relevante o conteúdo e vai começar a disparar essa palavra para todo canto, e aí a palavra está indo e o evangelho está indo junto, porque o nosso objetivo aqui é meditar, é ser devocional na palavra de Deus. E quando nós nos devotamos, quando nós aprendemos da palavra, o evangelho funciona, porque isso é o desejo do Senhor Jesus, que ele fala assim para os discípulos: analisem as escrituras, porque são elas que testificam de mim e são elas que conduzem a vida eterna. Então o nosso objetivo é pegar esse devocional, fazer dele uma sementinha, para que ele cresça em seu coração e que você se torne um assíduo leitor da palavra, um assíduo estudante da palavra e que conheça Jesus Cristo por meio da palavra. Deu para compreender nosso objetivo? Deixa eu fazer uma indicação. Sempre fazemos alguma indicação de uma literatura que eu julgo ser importante. Já li e indico a você aqui, da série Recuperando o Evangelho, O Chamado ao Evangelho e a Verdadeira Conversão, de Paul Washer. Paul Washer eu considero um dos maiores evangelistas aí dessa atualidade. Tem escritos fabulosos e tudo que o homem fala diz respeito ao Evangelho, a Cristo e alcançar vidas para o reino. Que você possa se deleitar com essa literatura, que você possa buscar também crescer em Cristo por meio da leitura da palavra. Está aqui uma boa dica para você entender o chamado ao Evangelho e a verdadeira conversão, certo? Fica aí a dica de hoje. Vamos à palavra? Vamos ao nosso devocional? Ainda na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, do verso 12 ao verso 14. Esse é o alvo do nosso devocional hoje. Então, leia comigo. Diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso eu mesmo que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Coisa boa, né? Sugere uma corrida, quando diz assim, não que eu já tenha obtido, não que eu já tenha alcançado. Parece uma corrida quando as pessoas estão disputando numa maratona o pódio, chegar na faixa, alcançar o primeiro lugar. Aí ele, com toda a graça que Deus depositou e sabedoria sobre ele, diz assim, não julgo que eu tenha alcançado. Não sou melhor do que ninguém. Não tenho nada melhor que Deus possa ver em mim e que não possa ver em você. Não existe nada em mim de especial que Deus possa dizer assim, esse é meu servo Paulo, e não olhar para o José, para o Fernando, para a Maria, para a Rosana, para a Rosângela, para a Ana, porque Deus nos olha com o mesmo olhar de amor que olhou Paulo quando ele andava com a mente distorcida. Quantos de nós nos julgamos melhores do que as pessoas? Por aquilo que temos, pela nossa posição social, por aquilo que expressamos, pela forma que falamos. Às vezes achamos que falamos mais correto do que o outro, que sabemos um pouco mais, que somos mais letrados. Às vezes colocamos os diplomas à frente e dizemos assim, eu tenho um nível superior, como se isso nos deixasse superior aos outros. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que aquele que quer ser maior no reino tem que ser menor aqui entre os irmãos. Ela nos ensina a diminuir para que Cristo cresça em nós. É isso que Paulo está expressando quando diz assim, irmãos,
Não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas ele dá uma receita que serve para cada um de nós assim. Uma coisa eu faço, e eu recomendo, faça isso também, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, ou a soberana vocação em Cristo Jesus, como dizem algumas versões bíblicas. O chamado de Deus é a coisa mais importante que nós temos. Quando o Senhor, ele passando por uma praia, ele viu alguns pescadores, ele chamou, venham. Esses pescadores entenderam o chamado de Cristo, eles largaram suas redes, largaram seus barcos e seguiram Jesus Cristo. E ele disse, pode vir após mim que eu vou fazer de vocês pescadores de homem. E esse mesmo chamado ecoa hoje em nosso coração. Nós não alcançamos coisa nenhuma, nós não sabemos de coisa nenhuma, nós não somos melhores de que ninguém, mas prosseguimos para o alvo, e esse alvo é Jesus Cristo. Esse alvo é a soberana vocação, é o soberano chamado com que Cristo um dia nos chamou para a salvação e para testemunho dele nessa terra. Por isso, meus amados, prossiga para o alvo. Qual é seu alvo? É ter uma boa profissão? É ter dinheiro? É ter propriedade? É ter um bom casamento? É ser bom na sociedade? É bom que você tenha um alvo. Mas o alvo principal de nós que cremos é estar em Cristo todo o tempo. E Ele conosco o tempo todo. Porque a bondade de Deus se expressa nisso, quando caminhamos com Cristo e temos Ele como alvo. Que nós possamos ter isso em mente e correr para o alvo. Porque a soberana vocação, ela já foi dada na cruz, quando Cristo disse está consumado. Vamos orar para que Deus clareie nossa mente nesse momento e que nós possamos achar de fato um alvo verdadeiro, e esse alvo é Jesus Cristo. Oremos. Santíssimo Deus, que os nossos olhos possam reconhecer o Senhor como alvo verdadeiro, autor e consumador da nossa fé, aquele que caminha conosco, aquele, ó Deus, que nunca nos abandonou, aquele, ó Deus, que nos ampara em todas as nossas necessidades. Por isso, Deus, não julgamos que tenhamos alcançado coisa alguma. Não julgamos, ó Deus, que sejamos melhores ou que a nossa caminhada cristã seja mais bonita ou mais prolífera de que qualquer outro, Pai. Mas somos sempre necessitados, ó Senhor, do seu carinho e do seu impulsionar pelo Espírito Santo, para que nós possamos enxergar o alvo à nossa frente. E o alvo não é outro senão Jesus Cristo, porque Ele mesmo se declara que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar a Ti, ó Deus Pai Todo-Poderoso, se não for por Jesus Cristo. Por isso, Pai, apresenta a nós esse Cristo por meio do Espírito Santo, para que nós tenhamos os olhos bem firmes nele e não desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que sigamos para o alvo. E esse alvo é a soberana vocação em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos chamou, nos resgatou, nos regenerou e nos fez dignos, Senhor, de andar nessa direção. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Qual é o seu alvo? É Cristo? Então vamos junto, meu irmão. Chegaremos junto aí no final dessa estrada. Que Deus abençoe.